Você pratica uma religião, frequenta cultos, conhece as doutrinas, sabe de cor os versículos certos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil. Você é uma pessoa frutífera? Paulo lista 9 frutos do Espírito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são disciplinas para conquistar, não são metas espirituais, são o que cresce naturalmente em quem está verdadeiramente unido a Cristo. E é exatamente aí que a pergunta incomoda, porque muita coisa que chamamos de espiritualidade é na verdade fachada. Nesta série, a Igreja Anglicana Verbo vai percorrer esses 9 frutos através de personagens do Novo Testamento que encontraram Jesus. Pessoas reais, em situações reais, em quem o Espírito produziu o que nenhum esforço humano consegue fabricar. Cada encontro vai nos confrontar com uma questão que não tem resposta fácil. O que está crescendo na sua vida? É fruto ou é fachada? Bem-vindo à série Chamados a Frutificar. Se você está nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se nos ouve pelo Spotify, siga o nosso perfil por lá também. E agora, vamos ao sermão. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Uma alegria poder estar aqui. Essa oportunidade de estar no meio de todos vocês. Muito bom ver a casa cheia. Para a gente é sempre algo que alegra o nosso coração. E hoje mais um dia aqui com essa responsabilidade, com essa incumbência de pregar e trazer essa mensagem, esse sermão. Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo, em primeiro lugar, em Gálatas. Seguindo a sequência da nossa série de pregações, leremos Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? E agora, vamos ficar de pé para a leitura do Evangelho e convidar os irmãos também a abrirem agora no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 até o 13. Então, Mateus 8, do 5 ao 13. Amém? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Como eu disse anteriormente, hoje que nós estamos aqui dando continuidade a essa série de pregações, essa série de mensagens que fala a respeito do fruto do Espírito. E nós temos feito isso olhando vários episódios diferentes da Bíblia. Várias passagens
onde personagens bíblicos e principalmente onde Jesus Cristo nos ensina como nós podemos viver frutificando com esse fruto do Espírito Santo. É muito legal que eu estava reparando a decoração da escola e por um acaso, se vocês verem aqui, nós temos várias palavras aqui, inclusive algumas que fazem parte da nossa série. Nós temos ali o amor, respeito, alegria. E é impressionante como Deus usa todos os detalhes para ensinar a sua palavra. E hoje a gente vai falar de mansidão. Eu queria convidar vocês, primeiramente, para a gente imaginar o seguinte cenário. Logo, meu sermão vai acabar. A gente vai finalizar aqui o nosso momento de reunião e nós vamos sair por aquela porta. Então, imagine se você indo de carro, voltando para casa. E no sinal aqui perto, você para, espera o seu momento, aguarda pacientemente esse sinal aqui que demora bastante para abrir. E quando você vai sair, vem alguém furando o sinal vermelho, jogando carro para cima do seu. Como que você reagiria a essa fechada no trânsito? Será que você logo no seu coração você já ia ficar ali atribulado? Será que a ira já tomaria conta do teu coração? Será que você ia dar aquela baixadinha na janela assim do motorista, chegar passando devagarzinho para falar alguma coisa para esse motorista? A grande verdade é que muitas vezes, diante desse tipo de situação, não somente essa, mas toda a situação que exige que a gente se dobre perante a mensagem do Evangelho e viva de fato segundo o exemplo de Jesus, e evidentemente não é uma coisa fácil, como a gente pôde ver nesse exemplo. Muitas vezes a gente se dá algumas justificativas. A gente fala, eu sou crente, mas a minha faca não, já vi esse meme na internet. Ou outros ainda vão dizer, não, mas é que eu tenho o espírito de Pedro. Coitado de Pedro, né? Cada vez que ele escuta isso lá no céu, deve falar, não acredito que não falou isso não. A grande verdade, meus irmãos, é que Cristo nos exorta, nos ensina, Ele nos ordena que nós precisamos ter uma maneira diferente de proceder. Quem aqui quer ter essa mansidão para lidar com essas situações da vida? Quem quer? Amém? Então vamos orar para que a gente possa então entrar na exposição desse texto. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto, Senhor, pela presença de cada um, por cada família. Colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor, e te pedimos que, ó Pai, não venha aqui as minhas opiniões, as minhas palavras, mas que sim venha a tua palavra, os teus ensinamentos, e que o Senhor abra os nossos corações para acolher a santa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, eu quero trabalhar hoje, nessa manhã, nesse sermão, as 3 características da mansidão cristã. Nós podemos ver nesse texto 3 características que o centurião romano apresenta a respeito da mansidão e como elas apontam para Cristo. A primeira característica, meus irmãos, é que a mansidão cristã, esse gomo, né, que a gente compara o fruto do Espírito, o texto ele fala um fruto e não os frutos do Espírito Santo. Então a gente pode imaginar uma tangerina, uma poncã, né? Então a gente pensa que um desses gomos desse fruto do Espírito Santo é a mansidão. E essa mansidão, ela enxerga o desprezado. A primeira das 3 características. Observe, meus irmãos, que o centurião, na passagem que nós lemos, ele vai procurar o Senhor Jesus. E eu vou ler novamente com vocês o versículo 6, que diz, ele disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Aqui, nós já temos um choque que acontece. Talvez para a gente ler essa passagem, não evoque tanta coisa para a gente ler isso. Mas para a época de Jesus, para a época desse acontecimento, um centurião estar preocupado com o seu servo era uma coisa muito incomum. E por que era incomum? Porque os servos, os escravos da época, que evidentemente não é como a escravidão mais moderna, mas era
umas pessoas que trabalhavam, às vezes, por uma dívida, às vezes, por alguma terra, para ter um lugar para morar, trabalhavam dentro das casas, das fazendas, dos sítios, vamos imaginar assim. E essas pessoas eram consideradas inferiores na sociedade. Eram as pessoas mais desprezadas socialmente e sequer muitas vezes tinham voz. Agora pense na seguinte situação. Além disso, esse servo é servo de um centurião romano, que em contrapartida, esse sim, ele está no ápice da pirâmide social da época. Afinal de contas, os soldados romanos tinham grande prestígio social. Era, de uma certa maneira, confortável você ser um soldado. E o soldado, não bastasse ser um soldado qualquer, era um centurião. Quando nós estudamos a história bíblica a respeito dessa palavra do centurião, a gente entende que não necessariamente significava um cargo específico dentro do Império Romano, mas sim que, como ele mesmo vai dizer mais à frente no texto, era um soldado que tinha sob seus cuidados outros soldados. Então, era uma pessoa de autoridade, uma pessoa de prestígio, uma pessoa de status. E ele não procura Jesus, que a essa altura já estava bem conhecido pelas multidões, que a essa altura já tinha realizado sinais e maravilhas. Mas ele não procura Jesus com a intenção de ter algo para o seu benefício próprio. É interessante que a mansidão aqui, ela enxerga aquele que está sendo invisível. Ele não trata aquele servo como uma pessoa desprezível, como um objeto descartável, mas ele olha com dignidade. A mansidão cristã aqui quer nos convidar, nessa primeira característica, a enxergar também os invisíveis que estão ao nosso redor. Não é fácil a gente muitas vezes ter esse olhar. É preciso muitas vezes a gente sair um pouco, fora da caixa. E pensando fora da caixa, a gente vai ver. A gente precisa estranhar para que a gente possa ver. Por quê? Porque, ora, muitas vezes nós pensamos que o cristianismo ele é para ser vivido aqui nesse ambiente, que a vida cristã diz respeito aos louvores que nós cantamos, a palavra que nós pregamos aqui nos domingos, mas a vida cristã ela vai muito além disso. E é talvez por ser tão óbvio que é tão difícil a gente poder ter essa visão. Porque muitas vezes vai ser alguém na nossa família. Muitas vezes vai ser alguém no nosso ambiente de trabalho. E por vezes vão ser pessoas pelas quais a gente passa nas ruas todos os dias. E às vezes nós até desviamos o olhar. Nós estivemos recentemente, como igreja, fazendo nossa ação social, entregando quentinhas a pessoas em situação de rua. E é impressionante como que, levando o alimento, levando a oração, levando principalmente a escuta atenta para aquelas pessoas, como que isso não somente é recebido com muita alegria, mas como que isso transforma o nosso coração. A gente sai para abençoar e a gente é muito mais abençoado. Quem participou tem certeza que teve essa mesma impressão. Por isso nós somos convidados como igreja a não somente nesses dias em que a gente se reúne aqui para fazer uma ação, mas no nosso dia a dia a gente viver isso. Acredite, o centurião recebeu uma bênção a partir da procura que ele fez a Jesus Cristo, mas essa bênção que ele recebeu, ela partiu não de algo que ele estava preocupado consigo mesmo, mas que ele estava preocupado com o seu próximo. Será que nós temos nos preocupado com os nossos próximos? Com a nossa família? Será que a gente está tendo tempo de mesa para ouvir as pessoas que estão do nosso lado?
e fazendo de fato a diferença. Esse é o primeiro convite e a primeira característica da mansidão que o centurião traz para nós. É em seguida, meus irmãos, no versículo 7, que Jesus vai responder. Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. Jesus agora, em contrapartida, ou talvez complementando esse exemplo que nós temos do centurião, ele não apenas vê você. Ora, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Não há lugar em que Deus não esteja. Mas, apesar disso, às vezes a gente se esquece dessa verdade. Deus, Ele vê a todos e a tudo. Mas nós nos esquecemos disso todas as vezes em que nós pecamos, sabendo que aquilo não é o certo a fazer. Algo que talvez, se nós estivéssemos aqui, publicamente a gente não faria. Que nós possamos orar pedindo para que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente creia verdadeiramente que Cristo está do nosso lado e que isso mude a maneira da gente proceder. Em segundo lugar, Jesus também fala aqui para ele, eu irei curá-lo. Diferente do centurião, o centurião leva todas as coisas para Deus, mas Cristo, no seu exemplo máximo de mansidão, não precisando atender aquele pedido daquele homem, com a sua mansidão, ele atende e ele tem poder para curar. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para resolver esse problema. Então, que nós possamos imitar o centurião romano nessa primeira característica, enxergando aqueles que não estão sendo vistos, enxergando o nosso próximo. E que a gente possa, também assim como ele, levar todas as coisas para Cristo, porque ele nos vê e ele cuida de nós, ele tem poder para fazer na tua vida. Amém? Amém. A segunda característica, meus irmãos, diz respeito à mansidão cristã que reconhece a sua pequenez diante de Cristo. Percebam a postura que o centurião se achega para Jesus. Olha aqui no versículo 8, diz assim, o centurião respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Essa declaração também é surpreendente. Assim como a preocupação do centurião para o seu servo, é o centurião chegar com essa postura diante de Jesus. Jesus era judeu. Os judeus estavam sendo dominados pelo Império Romano na época. Quem deveria obedecer às ordens, quem deveria dizer onde Jesus pode ir ou não, era o centurião romano. Mas o que o centurião faz aqui é inverter. Ele entende uma coisa. Vendo quem Jesus era, ele fala, não sou eu que digo onde você pode ou não ir. Mas eu declaro aqui, que eu não sou digno de te receber. Essa é a verdade. E aí essa surpresa vindo desse homem de autoridade, como a gente já falou, que poderia ordenar para Jesus, olha, vá à minha casa e faça um desses teus milagres. Que poderia prender Jesus, levá-lo à força, mas se submeteu. Isso é a mansidão, meus irmãos. Mansidão, não se engane. Às vezes a gente fala, porque esse cachorro morde? Não, ele é mansinho. Mas a mansidão cristã que nós estamos tratando aqui não é esse tipo de mansidão. Não se trata também de uma passividade. Não é a pessoa mansa, a pessoa zen. Não é a pessoa que não reage, não faz nada. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. A mansidão cristã, eu gosto de usar o exemplo, e aqui perfeito, porque Deus está mandando aqui o vento que está agitando aqui as folhas ao nosso redor. Olhem as folhas. Percebam que o vento passa e aqui suavemente ela vai se movendo. Assim como aqui também a decoração e tudo ao nosso redor. Agora, se fossem, por exemplo, essas barras de metal, elas se mexem com o vento?
Não, né? Misericórdia, se mexesse ia dar ruim. A mansidão cristã nos convida a sermos como as folhas. Que a gente, tendo o sopro da palavra de Deus e do Espírito Santo, que o nosso coração possa se inclinar para onde Deus está nos ordenando ir, para obedecer à vontade dele. Então, é nesse sentido que o centurião entendeu isso. E ele se dobra diante de Jesus, com humildade, e fala que ele não é digno de receber Jesus na sua casa. E isso na nossa vida hoje tem um impacto grande, porque muitos estão por aí pregando que nós devemos ordenar que Deus vai fazer, que a gente tem que decretar para Deus que Ele vai fazer. Mas a grande verdade é que isso acaba sendo um exagero. E eu falo isso com amor, mas não condenação. Apesar de muitos usarem isso para benefício próprio e corrompem a mensagem do Evangelho com esses ensinos. Eu acredito que também há um outro jeito de repreender. Entendemos que, na verdade, isso também muitas vezes vem do esforço genuíno da pessoa para dizer, não, mas eu tenho que ter fé. E é verdade. A gente tem que acreditar no poder de Deus. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Precisamos acreditar que o Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje. Mas a fé não anula a nossa humildade e mansidão diante do Senhor. O centurião aqui, ele é uma prova disso. Ele não vem exigindo nada de Jesus. Nós também não devemos exigir nada do nosso Senhor. Mas, com mansidão, a gente se coloque à disposição da vontade de Deus. E aí eu me lembro do episódio onde Jesus ensina como nós devemos orar. E no Pai Nosso, nós sempre oramos. Que seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. Isso deve ser o lema das nossas vidas. Não somente no momento em que nós oramos, mas em tudo que fazemos. Por isso, Jesus ele também mostrou para a gente um exemplo ainda maior do que o centurião nessa segunda característica. Por quê? Bom, vamos nos lembrar do Getsemane. Jesus estava suando sangue, tamanho seu estresse, sabendo que ele ia ser levado para sua paixão e crucificação. Chegava a hora do dia mais tenebroso da história. Deus iria morrer. Mas é então que Jesus, demonstrando o exemplo maior de mansidão que o mundo já viu, como ele ora no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Em outros lugares, agora já açoitado, ferido, certamente com frio, suas vestes rasgadas, ele é levado em vários julgamentos. E aí, se um dia vocês tiverem oportunidade, pesquisem para ver os trajetos que Jesus teve que fazer nesse processo. Vocês verão como foi penoso uma pessoa que havia sido tão castigada ir de lá para cá, de madrugada. E aí esse homem, 100% homem, 100% Deus, vira e fala, olha, você não tem autoridade sobre mim, Pilatos. Sabe por quê? Porque eu estou me entregando para eles. Não foi um acidente, não foi algo que Deus fez ali para corrigir o percurso e depois teve que ressuscitar Jesus. Não, esse era o plano. Esse era o plano A desde o começo do Senhor para as nossas vidas. Cristo se deu, ele encarnou, passou por todo tipo de perrengue que a gente passa e se ofereceu como sacrifício na cruz. Ele disse que seja feita a tua vontade. Então, se Cristo orou dessa forma para o Pai, que a gente também possa orar, que a gente também possa viver. Porque também não é vão essa postura. Mas há aí uma promessa.
se nós tivermos a mansidão que reconhece sua pequenez diante de Cristo, nós também participaremos da sua ressurreição. Porque afinal a história não acabou ali. Jesus ele foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou o terceiro dia. E ele disse que ele é o primeiro. Ele não é o último, nem um caso isolado. Assim como Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos no último dia. Gente, essa promessa é boa demais. Para a gente querer colocar um pedestal do nosso orgulho e a gente dizer assim, não, mas isso assim é o meu jeito. Não, esse é o meu jeito mesmo, eu sempre fui assim. Quando o convite do Evangelho é que a gente negue a si mesmo. Mas não é negar a si mesmo por nada, é para que a imagem de Cristo possa ser impressa na gente. Para que a gente se torne mais parecido com Ele e participemos da sua ressurreição. Amém? E então a última característica, a terceira característica da mansidão cristã, é uma mansidão que confia incondicionalmente na palavra de Cristo. Versículo 9 diz assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Olha que interessante. O texto não fala que o centurião dava ordem para outros soldados apenas. O que o centurião diz? Eu não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe. Ele fala assim, eu também sou homem sujeito à autoridade. O que o centurião estava dizendo? Eu também tenho gente que eu tenho que obedecer e eu tenho gente que tem que me obedecer. Eu sei como funciona. E aí, meus irmãos, eu, por um breve período aí da minha vida, tive estudando por concursos militares e fui à Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E eu vivenciei um pouquinho dessa hierarquia militar. E eu imagino que deva ser parecido para esse centurião. No militarismo, você, uma vez que você entrou, naquele primeiro momento, você sempre vai ser o mais moderno, como dizem os militares. Você é o último que entrou. Então você obedece todo mundo. Agora, olha só a grande diferença, que certamente acontecia com esse centurião e acontece hoje também. Muitos entram já na intenção de chegar no terceiro ano da escola, já na intenção de se tornarem tenentes da Força Aérea Brasileira, e aí sim, agora eu vou fazer tudo de ruim que fizeram comigo, eu vou fazer com os outros. É verdade, isso acontece. Agora, o que Cristo, em contrapartida, usa da sua autoridade? Afinal, não há ninguém acima de Deus. Mas Jesus, ele vem não para nos ensinar como nós devemos ser humanos. Jesus vem para nos ensinar para nós sermos servos. Olha que coisa maravilhosa. Gente, ser humano, como diria a frase, né, a famosa frase, errar é humano. Então, ser humano a gente já está sabendo há muito tempo. Agora, ser servo, é impressionante que foi Deus quem veio para ensinar a gente. Logo, quem não devia servidão para ninguém, quem não deve nada para ninguém, nos ensinou como nós devemos ser servos. E ele serviu aquele centurião romano. Ele entendeu, olha só, eu confio na tua palavra, porque eu sei que a sua palavra tem autoridade. Será que a gente crê na palavra do Senhor dessa forma? Muitas vezes a gente fica se pensando, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Não é verdade? Isso não é uma pergunta que aparece? Poxa, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que aceitar essa proposta de emprego? Poxa, qual que é o ministério que Deus tem para a minha vida, né? Será que Deus quer me enviar em missões? A gente sempre viaja, né? A gente sempre pensa nas coisas assim, mais extraordinárias da fé.
Mas a gente esquece que no ordinário, Deus ele nos trouxe a sua palavra. A vontade dele está aqui. No mais, Deus revelou a sua vontade para a gente. É só a gente abrir a Bíblia e está lá. É um evangelho muito simples. E que por isso muitas vezes até desafiador de seguir. É essa simplicidade que nos constrange. É tão fácil. Jesus resumiu os mandamentos. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora, na prática, viver isso é desafiador, não é? Mas tudo no Evangelho é assim. E nós não estamos sozinhos. Esse desafio não precisa ser enfrentado sem a autoridade da palavra de Deus. Então, que a gente possa valorizar a Bíblia. Que a gente possa valorizar o nosso tempo devocional. Que a gente não deixe para se alimentar espiritualmente só nos domingos. Porque, afinal, a gente não come só domingo. A gente come pelo menos as 3 refeições durante a semana, todos os dias. Ou pelo menos esse é o ideal. Então, quando nós pensamos na palavra de Deus, nas disciplinas espirituais, que a gente trate com a mesma seriedade. Da mesma forma que você não se esqueceria de comer, que você também não se esqueça de se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra no original ali é o verbo. E aí é o nome da igreja aí. E o verbo, João diz no seu evangelho, é o próprio Deus e estava com Deus. O verbo é Jesus Cristo. O verbo é Deus. O verbo é a palavra. Então há poder na palavra de Deus. Não se engane. Se você ler a Bíblia fielmente, se você tiver, aí sim, a fé, e permanecer, você verá milagres acontecendo na sua vida. Amém? E assim foi com aquele centurião, que Jesus se admira com a fé daquele homem. É claro, hoje nós não estamos aqui falando especificamente sobre a fé, estamos falando sobre a mansidão. E a mansidão também em Cristo, como exemplo final disso. Dessa mansidão que confia na palavra, está o Cristo, que é a palavra. Confiar na Bíblia, confiar na palavra de Deus, não é uma coisa só da gente acreditar, até porque dúvidas todos nós teremos. Dúvidas são saudáveis. A fé mais saudável é aquela que questiona. Eu creio nisso. E eu sei que essa igreja também. Mas que mesmo com os nossos questionamentos, se nós confiarmos na palavra de Deus, Ele é a palavra que tem poder. Não é só um texto qualquer que você está lendo. Não é uma adivinhação, não é só um livro profético, não é só um livro histórico. É isso tudo. A gente tem estudado isso nas nossas EBDs. Mas acima de tudo, aqui está a palavra de Deus. E Deus é a palavra. Amém? Então hoje, já concluindo e caminhando aqui para o final, nós vimos que o centurião ele vai apresentar essas 3 características da mansidão cristã. Primeiro, ele enxerga o desprezado quando ele olha para aquele servo. E aí se preocupa com o seu sofrimento. E nós somos convidados a imitar isso. Em segundo lugar, ele reconhece a pequenez dele diante de Cristo e fala: Senhor, eu não sou digno de receber você na minha morada. Que a gente também tenha essa humildade perante Deus. E Deus nos atenderá. Não se trata da gente barganhar, gente. É a gente chegar como é. Deus é Pai. Ele ensinou isso na oração também. Que a gente fale com o Senhor assim como a gente fala com o nosso Pai. E em terceiro lugar, a terceira característica. O centurião confiava na palavra de Cristo. Então que nós possamos confiar também. Então que agora nós possamos orar, pedindo que o Senhor nos dê essa mansidão. Porque o como, e aqui muitos falaram, eu quero ter essa mansidão, eu quero reagir diferente, quando eu dei o exemplo lá do trânsito. Gente, o fruto para ele crescer, ele não precisa de nada além de estar conectado na árvore. Que você possa conectar a videira verdadeira. A videira verdadeira é Cristo. Aprofunde seu relacionamento com Cristo. Ore, leia a palavra e esteja com o corpo. Porque, embora muitos, nós somos um só corpo.
E o membro fora do corpo não consegue sobreviver. O fruto fora da árvore apodrece. Se nós queremos ser o fruto da mansidão, que a gente possa permanecer em Cristo. Amém?